A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube, bem-vindos à Vida Continua. Ultimamente temos sentido a terra a tremer aqui nestes lados da Terceira e também por São Jorge, não é? Por esse facto, vamos falar hoje um pouco sobre flagelos destruidores, sem assustar, ok? Nós, periodicamente, somos abalados por ocorrências que costumam trazer muito sofrimento a todos nós. Todos os anos, em algum lugar do planeta, ocorrem fenómenos que amedrontam um pouco. As enchentes são anuais, não passa um só verão sem que, em algum canto da terra, as enchentes não destruam casas, desmoronem barrancos e matem muita gente. Os furacões, como sabem, são comuns nos Estados Unidos da América, destruindo lares, enlutando regiões, fazendo desaparecer patrimónios construídos com tanto sacrifício. E tremores de terra também têm enlutado inúmeros países. Nós temos já, não há muito tempo, em Marrocos, um violento sismo, e aqui na Ilha Terceira vão haver alguns, assim, felizmente, não muito destruidores, ainda bem. São algumas rachazinhas, alguns muros caídos, mas nós sabemos que isto faz parte. A lei do progresso submete tudo e todos, e nós não estamos livres disso. Está tudo em progresso. Há poucos anos, só no México, mais de 2.000 pessoas desapareceram debaixo de escombros e de inundações, e depois vêm a seguir os marmotos, por aí fora. Ainda hoje, outro flagelo que é a fome. Ainda hoje morre muita gente de fome. Doenças sem tratamento desafiam a ciência dos homens. Secas continuam a sacrificar pessoas e regiões. A sida, a tuberculose, o cancro, a malária prosseguem a ceifar vidas e digamos, deixando muitos corações tristes. Flagelos da destruição próprios do nosso planeta que vão iluminando sonhos e amargando corações. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quis saber dos espíritos por que razão Deus, que é infinitamente bom e perfeito e justo, permite tais factos na vida das pessoas, e perguntou assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos que destroem tantos sonhos e iluminam tantas vidas? E eles respondem: para fazer a humanidade progredir mais depressa. E prosseguiram, dizendo: já dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. O homem considera tais eventos como flagelos por causa dos prejuízos que eles costumam trazer. São, entretanto, subversões frequentemente necessárias para que mais depressa ocorra a melhor ordem de coisas, conseguindo-se em alguns anos o que exigiria talvez muitos séculos. O Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, comentando a questão, recorda-nos os 10 antigos flagelos com que se defrontou a humanidade e cujo enfrentamento resultou num largo passo no caminho da sua evolução e crescimento cultural. O primeiro flagelo foi a barbárie. Vivíamos como selvagens, os mais fortes expulsando os mais fracos, tomando-lhes as terras e as provisões. Não havia limites, nem marcos divisórios. Éramos como selvagens, sem respeito ao nosso semelhante. Egoísmo e violência que caracterizavam a vida como se fôssemos animais selvagens. Foi um período de desregramentos de instintos. Surgem múltiplas formas de organização e defesa. Hábitos começam a mudar. Nascem limites territoriais, os estados, as cidades, os reinos. Depois veio a fome. Os bens que a terra produzia, à revelia dos homens, foram escasseando. Ninguém plantava. Nem tudo se podia colher no mesmo clima ou no mesmo lugar. Surge a agricultura, o câmbio e o comércio. Trocam-se mercadorias, universalizam-se os costumes. Chega a peste que vai dizimar populações inteiras.
É a malária, a varíola, a difteria, a cólera, a tuberculose. Nasce a ciência e traz as vacinas, as drogas, os tratamentos, as curas. No primitivismo, o homem copia a arte do castor, mas produz muito pouco. A população cresce, faltam os bens que a ansiedade procura. Aparece a indústria que aperfeiçoa processos e multiplica o que faz, e os bens começam a sobrar. A ignorância alenta as trevas do espírito. Como aprender? Como se instruir? Como fazer crescer o conhecimento e cultura? Brilha a imprensa e os livros começam a brotar. Livros a mãos cheias, enchendo a terra e o ar. É a luz que brilha na mente e põe o povo a pensar, clama o poeta no seu cantar. Mas o isolamento mantém os povos e as comunidades apartadas de informações. Os ventos do progresso e da evolução não levam de um ponto a outro os seus avanços e as suas conquistas. Não se caminham notícias, nem se espalham descobertas. Eis que surge o telégrafo e a navegação aérea e o mundo se torna uma aldeia global. Vemos aqui e agora o que os nossos irmãos no outro lado de terra estão a fazer nas ruas. De repente, todos nos tornamos vizinhos. E o isolamento se esvai. O consumismo se expande, a vaidade vem junto e a imundície apavora. É o reinado do lixo que continua a desafiar a ciência do homem e a incúria dos governos no mundo inteiro. Aparecem tímidas fábricas de reciclagem, mas estamos muito longe de vencer essa praga. Lixo que facilita inundações, acelera desmoronamentos e dissemina moléstias de vária sorte. Finalmente, a guerra que continua a desafiar a inteligência e a evolução humana não passou, porque ela é produto do egoísmo, do orgulho e do materialismo humano. Só desaparecerá com o progresso de todos nós, com a implantação da mensagem do Cristo no coração de cada habitante do planeta. Allan Kardec perguntou: não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos que nos maltratam tanto para conseguir a melhoria da humanidade? Poderia, e os emprega todos os dias, responderam os espíritos, porque deu a todos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, mas o homem não se aproveita desses meios. Daí a necessidade de ser sacudido pelo único processo que amansa a sua teimosia e consegue acordá-lo, o sofrimento, linguagem única, infelizmente, que o homem da terra consegue entender. Mas, nesses flagelos, continua Allan Kardec, tanto é atingido o homem bom como o homem mau. Será justo isso? E os espíritos esclarecem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Muito diferente é o seu pensamento depois que morre. Conforme temos dito várias vezes, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que vos queixais tanto. Representam um ensino que se vos dá e que muito vos servirá no futuro. Assustamo-nos com o número de mortes que costumam ocorrer em consequência desses flagelos. São irrelevantes quando os comparamos com o número de mortes que ocorrem naturalmente todos os dias no planeta. Além disso, tais eventos têm sua necessidade de ordem física e funcionam em obediência a um planeamento superior. Muitos deles mudam as condições de uma região, mas o bem que disso resulta só as gerações futuras conseguirão experimentar e entender. São acomodações de ordem física, porque o planeta ainda não está definitivamente pronto. Há lacunas a preencher, espaços a ocupar, equilíbrios a conquistar. Muitos desses flagelos poderão ser conjurados pelos homens quando tivermos alcançado conhecimento e postura moral. Para isso, pois muitos desses flagelos são originados da imprevidência humana. Caros amigos, os flagelos destruidores são ocorrências naturais
que provocam a extinção em massa de seres vivos, inclusive agrupamentos humanos. O que caracteriza os flagelos é a intensidade e a velocidade de propagação. A intensidade é medida em termos do total de mortes ou danos causados pelo flagelo. A velocidade é a taxa com que a destruição acontece. O início de 2020 foi marcado pelo inusitado aparecimento de uma epidemia local na China, que logo se tornou uma pandemia afetando a maioria dos países. A incidência pandémica de um vírus, o SARS-CoV-2, a se manifestar aparentemente como uma gripe comum, é considerado um flagelo, dada a sua velocidade e intensidade de propagação. Do contágio à morte, contam-se algumas semanas, com maior taxa de mortalidade na população de idosos e pessoas que apresentam problemas de saúde pré-existentes. Uma geração inteira que já nasceu conectada através de recursos de internet foi surpreendida pela pandemia como uma novidade e uma gigantesca ameaça. Entretanto, como flagelo destruidor, a Covid-19 é apenas uma das inúmeras pandemias ou epidemias de vastas proporções já vividas pela humanidade. Assim como surgem, desaparecem, deixando atrás de si um rastro de morte e destruição. Para materialistas, estas ocorrências naturais são a prova das forças cegas que podem destruir a humanidade inteira. Além do impacto económico, sua maior influência é o pessimismo e a desolação mental, que atingem principalmente aqueles que mais descreem na vida futura. O mundo se torna sombrio e cada minuto confinado é momento de uma vida sem sentido. Para quem considera a vida desde a perspectiva da vida maior do espírito, o momento da pandemia permite inúmeras reflexões em torno das questões 737 e 741 do Livro dos Espíritos. Ora, conforme temos dito, a vida de corpo bem pouca coisa é. Um século, como já falamos no início, um século que no nosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto nos queixamos. Quando a resposta afirma que a vida do corpo bem pouca coisa é, devemos entender o contexto da pergunta. No caso, a vida humana é bem pouca coisa desde o ponto de vista daquilo que o homem costuma pensar de si mesmo enquanto está aqui no corpo físico, o que, numa afirmação anterior, está representado por o homem, tudo refere ao seu corpo. É óbvio que a vida humana é relevante, claro que sim, como oportunidade de aprimoramento do espírito. Cessa essa importância, porém, quando o homem orgulhoso pensa que ela é a única coisa que existe. Como o objetivo último é esse aprimoramento, a vida pode chegar a um fim antecipado se a sua continuação representar um estorvo, tanto para o progresso da alma, enquanto está aqui no corpo físico, como para os grupos humanos, família, coletividade, etc., que são obrigados a suportá-la. Mas não há como antecipar em que momento a continuação da existência humana representa um problema para o progresso da alma. Apenas a providência divina tem essa informação. Da mesma forma, nenhum de nós tem condição de sequer imaginar qual teria sido a sucessão de coisas ou factos caso um flagelo destruidor como uma pandemia de longo curso não tivesse ocorrido. Não há como afirmar que a vida teria sido mais bela, no balanço geral dos ganhos, conta mais o avanço da alma humana em aspectos imortais que não existem para a mente imediatista ou demasiadamente ligada à matéria. Assim, caros amigos e ouvintes, segundo os espíritos que ditaram as respostas para Allan Kardec, o objetivo maior dos flagelos destruidores é fazer-nos progredir mais depressa. Eles acrescentam, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Esse progresso, entretanto, caros amigos, não é imediato. Ele se dá tanto do ponto de vista dos objetivos da alma, como possivelmente do ponto de vista material, conforme a resposta da questão 739 do Livro dos Espíritos. Mas
O bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Quantas gerações para a frente da época de uma pandemia como a de Covid-19 serão beneficiadas? A resposta, caros amigos, ignoramos. Assim, flagelos destruidores, o que incluem as epidemias, podem ser vistos também como resgates colativos que afetam o organismo da sociedade, com alvos de aprimoramento futuro que permanecem ocultos desde a perspectiva da vida imediata. O que se pede a todos nós? Abnegação, inteligência, resignação e paciência. A comparação com doenças coletivas também se estende à maneira como eles devem ser encarados no momento em que surgem. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Essa resposta contém inúmeras lições. Quando os espíritos afirmam que os flagelos são a ocasião para exercitar a inteligência, querem dizer que o homem deve lançar mão de todos os recursos possíveis para abrandar ou mitigar os seus efeitos. Desde o desenvolvimento de vacinas até a adoção de medidas de higienização, planeamento e isolamento, protegem, em tese, a coletividade, não só da doença em curso, mas de outras futuras. O exercício da inteligência significa principalmente o uso sistemático do conhecimento científico, que nada mais é do que fonte de progresso material. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há alguns já de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Se o momento exige inteligência e resignação, a negligência desses aspectos pode levar ao agravamento dos males e das suas consequências. A resposta também contém a revelação do caráter de fatalidade ligado aos flagelos, pois estão entre os decretos da providência. Contra isso, caros amigos e ouvintes, contra isso, os espíritos indicam um remédio, que é o exercício da paciência e da resignação, ao que se deve adicionar a abnegação e a ajuda aos que estão mais expostos às vicissitudes do momento. De facto, toda a crise representa uma oportunidade para exercitar essas virtudes da alma, que são patrimónios inalienáveis do futuro. Ainda aqui, há 44 anos atrás, com o violento sismo do 1 de janeiro de 1980, Angra, a Ilha Terceira, foi abaixo. Hoje, graças a esse sismo, temos construções muito mais fortes. Deu-se o progresso. Aplicou-se a inteligência. Vieram gente de vários países do mundo que aqui ainda hoje vivem e convivem. Ou seja, houve progresso. Temos que olhar para as intempéries, para os sismos, para estes cataclismos como fases do crescimento desta grande mãe que é a Mãe Terra, que está a passar pelas dores de parto. Essas dores de parto que tomam várias formas, como o caso dos sismos. Essas dores de parto nunca deram origem à morte, mas sim origem a uma nova vida. Que fortaleçamos a nossa fé na razão, que confiemos mais na divindade, na espiritualidade superior, na certeza que somos imortais, na certeza que somos indestrutíveis e que nos apeguemos cada vez mais e nos viciemos cada vez mais à vida, porque a vida é bela. Estamos a passar por uma fase ímpar do nosso globo e que, com o conhecimento que vamos tendo, que nos aguentemos à vida, pois somos todos muito importantes e necessários para a mudança que nós queremos ver no mundo. A mudança, meus amigos, não vem de fora para dentro, nunca veio, vem de dentro para fora. As intempéries são uma espécie de despertador para a alma. Acorda, ó tu que dormes. Vamos fazer mais e melhor pela vida.
seguindo em frente, pois a vida continua. Até ao próximo sábado. Um grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.